Podcast Vida Real com Deus. Seja bem-vindo a esse nosso episódio de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido o principal fator de impedir pessoas que amam a Deus, pessoas que têm recebido a salvação do Senhor Jesus nas suas vidas, de poder desfrutar de uma plena liberdade que o Senhor tem intentado para cada um dos seus filhos. E o tema que nós vamos discutir hoje é, acredite ou não, perdão. Um tema às vezes batido. Eu me lembro que eu cresci na igreja, então toda vez que o pregador ia falar, hoje eu vou pregar sobre o perdão, parece que os meus ouvidos eles fechavam. Porque era assim, eu já sei de tudo, eu já ouvi tudo, eu já conheço todas as passagens bíblicas sobre isso. E a verdade é que eu já estamos aqui dizendo para ti, não faça isso. E Deus sempre tem profundidades maiores para revelar. Então, fica com a gente, vamos entrar profundamente nesse tema do perdão. Então, gente, quais são as evidências de que talvez eu possa estar tendo sintomas de falta de perdão instalados no meu coração? Quais podem ser essas evidências? A gente sabe que uma pessoa, que a gente chama uma pessoa amargurada, aquela pessoa que ela sempre tende a ser mais negativa, com expectativas de coisas ruins sempre que virão acontecer, pode ser um indício de que essa pessoa esteja carregando falta de perdão no seu coração. É aquela sensação de acusação sempre. Né? A gente chama de amargura, um coração onde já começou a ruminar o que fizeram para mim, o que não fizeram, como fizeram, uma posição que nos coloca sempre como vítimas. E é interessante que a Bíblia fala para nós que uma raiz de amargura é como uma erva que tem o poder de contaminar. Então talvez a fofoca também entra aí como um indício de falta do perdão no nosso coração, reclamação, condenação, né? Como é que funciona a reclamação nesse contexto de falta de perdão? Quando eu tenho essa questão interna no meu coração que eu preciso encontrar o quê? Equilíbrio. Falta de perdão significa uma injustiça que foi feita, onde uma pessoa está sofrendo por conta da maldade de outra pessoa, então existe esse senso de que as coisas não estão equilibradas, não existe equidade. É como imaginar uma balança que tem dois lados, e esses lados eles precisam estar sempre equilibrados para que eu tenha esse senso que as coisas estão em ordem, que tem paz, que as coisas podem funcionar. E o que acontece geralmente, essa figura ilustrativa da balança, é que quando há um desnível dessa balança, um lado pesa mais do que o outro, dentro de nós há esse desconforto de que a gente vai querer fazer tudo que é preciso para encontrar esse nível. E essa é uma figura ilustrativa que representa muito bem essa questão da falta de perdão. Porque enquanto houver esse desnível que acusa para mim, eu preciso trazer equidade nessa balança. Equidade significa que os dois lados estão equilibrados, como numa equação, né? Então a gente entende que a iniquidade que foi feita contra nós, sendo o pecado, ela traz esse desnível da balança. E esse não é o coração de Deus para nós. E isso é sim um fator que traz o quê? Limites para nossa liberdade de sermos. Porque normalmente a gente vai tentar fazer a compensação. A gente faz. Né? Dentro dos nossos... também dos resultados pecaminosos. E aqui que está o grande pulo do gato. O pulo do gato. Do perdão. A falta de perdão é a nossa resposta pecaminosa ao pecado de uma outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que na nossa mente parece que eu falar mal do que fizeram para mim, eu apontar, eu acusar, eu julgar, eu determinar algo, parece que agora estamos compensados. Na verdade, agora eu estou, na verdade, criando todo um outro série de pecados que eu vou responder por eles, por causa daquilo que foi feito ou que não foi feito para mim. Muito interessante isso que tu falou, Jaque. Por causa disso aqui, acaba modelando os meus comportamentos, as minhas atitudes, porque essa é a minha expectativa, eu preciso ser compensado de alguma forma. Então esse senso que às vezes não é consciente, quando a gente sai reclamando das coisas, quando a gente sai ficando brabo com qualquer pessoa, por conta daquela
questão que não foi trabalhada dentro de nós. Ainda tem um desequilíbrio nessa área. Enquanto essa área não for ajustada da forma como precisa ser, da forma como o Senhor intentou para que fosse, a gente nunca vai ser livre. E às vezes o que as pessoas acham é, se eu falar a palavra mágica, eu te perdoo. Meu coração não se conectou, nada do que a gente vai falar aqui, os passos para o perdão foram feitos, mas apenas por eu ter falado essas palavras, eu devo imaginar que tudo foi resolvido. E aí parece um pouco injusto, porque a gente acha que o perdão é dizer o que tu fez está certo. A gente acha aquilo que tu fez contra mim, eu não vou falar nada, não é ruim não, tá tudo bem, deixa só eu colher os frutos disso. Então parece, e é na verdade uma injustiça, mas como equilibrar e tratar isso de uma forma bíblica para que eu venha colher os frutos de bênçãos e não começar a me enterrar com mais coisa ainda? Como nós podemos fazer isso? Eu acho que a gente precisa chegar nessa compreensão de que o perdão não é uma palavra mágica. Eu apenas disse, eu perdoo o meu pai. Eu perdoo o fulano que me abusou. Eu perdoo a fulano que me traiu. Eu perdoo a pessoa que falou mal de mim, que roubou meu nome, que fez isso e aquilo. A gente acha que isso é perdão. É chegar num momento, numa decisão que eu tomei e ali, te perdoo. Pronto, resolvido. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é assim. Não é um passe de mágicas, não é umas palavras que eu vou usar que simplesmente vai trazer o equilíbrio para essa balança. A gente pensa que é assim. Às vezes a gente tenta agir pensando e esperando que as coisas possam ser solucionadas. Só que voltando ao ponto da questão de liberdade, como tu mesma disse, Jaque, os nossos comportamentos são modelados, quer dizer que eu não sou livre para agir da forma como eu fui criado para ser. A expressão viva de Deus nessa terra. Eu não posso amar como Deus amou, porque eu tenho questões de julgamentos no meu coração. Porque o perdão ele vai implicar em questões de julgamentos. E quando fala de questão de julgamento, a gente está falando de legalidade. A gente está falando de uma pessoa que se assenta ao trono mais alto para julgar as situações. E isso é o princípio da idolatria, onde Deus ele é destronado das nossas vidas, e quem assume o controle de poder ser o justo juiz de tudo aquilo que a gente vê e faz, somos nós mesmos. Só que o problema é que a nossa capacidade de julgar as coisas não é a mesma capacidade de Deus. Ela é limitada e ela é sob a perspectiva da natureza caída do homem. A gente vai querer julgar conforme esse mundo julga. E a gente sempre vai trazer o julgamento a partir da nossa visão, dos nossos óculos. Exatamente. Né? Então eu tenho um tipo de óculos, tu tem outro, todas as pessoas têm óculos diferentes, jornadas diferentes, situações que viveram diferentes. É por isso que todos nós somos diferentes, nós conseguimos ver uma mesma situação sob completamente primas. Exatamente. Diferentes. E o objetivo do perdão é começar a ver como tu vê isso, Deus. Uau, uau. O que tu diz para isso, Deus? É sair desse lugar que tu disse, eu não sou mais o rei, eu não sou mais o juiz que sabe tudo. Eu me coloco debaixo, Senhor. Tu conhece, tu sabe. E a nossa vida, né, amor, foi radicalmente transformada a partir desse entendimento. Esse entendimento, ele é libertador. Ele é a única resposta de como se viver essa vida. E aí eu entendi uma coisa incrível, que é a ofensa, ninguém pode me dar ela, só eu posso tomar. Aquilo que foi feito para mim, só eu tenho o poder de tomar a ofensa. A pessoa não me entrega, ela me entrega algumas coisas bem ruins. E aqui nós não estamos passando pano. Não, de forma alguma. Para pecados feitos contra nós. Mas a verdade é a seguinte, enquanto eu não lidar com o perdão, eu vou ter os resultados no meu espírito, num relacionamento quebrado muitas vezes com o Senhor e de poder ver as facetas dele na minha vida reveladas. Eu vou ter, sim, efeitos na minha alma, e eu sim vou ter efeitos no meu corpo também, como resultado da falta de perdão. Uau, isso aí é incrível, Jaque. Então reflete em todos os aspectos da vida de uma pessoa a falta de perdão.
E eu acho que eu queria trazer, para a gente começar a refletir sobre o processo de perdão, sobre Mateus 18, aquele rei onde Pedro acabou perguntando, e aí Jesus, vamos perdoar quanto? 7 vezes? Pensando que fosse já... Nossa, eu vou jogar lá em cima. Vou dar o número da perfeição, né? E aí Jesus vem, não, 7 não, mas 70 vezes 7. Ou seja, muito mais do que tu imagina. Perdoar vai ser um estilo de vida. Eu tô te convidando a isso, Pedro. E para exemplificar, ele falou em Mateus 18 o exemplo de um rei que sentou um dia e disse, vamos acertar contas. Vamos resolver como é que tá a vida desse reinado aqui. E esse é um reflexo para nós, que chega momentos na nossa vida, Marcelo, que a gente precisa começar a acertar contas. Não tá dando mais. A gente já não respira direito. É verdade. A gente já não aguenta mais gente. Não. A gente não quer mais saber. A gente não quer mais nem saber dos planos de Deus para nossa vida. Me dá meu cachorrinho, deixa eu ficar com meu cachorrinho que não faz mal pra mim, que não me incomoda. Vai sempre me receber com o rabinho abanando e deixa longe do problema. E o problema é pessoas. Uau. Não é nenhuma nem 2 vezes que a gente tem contato com pessoas incríveis, servos de Deus, que chegaram e disseram, deu, eu não quero mais saber. Eu já sofri demais. E esse rei, ele chegou no momento. Eu preciso ver o que está acontecendo. E aqui começa o princípio do perdão, que é começar a ver os custos. Quanto isso tem custado para mim? Cada vez que uma pessoa peca contra mim, ela me rouba algo. Se eu fui abusado na infância, seja sexualmente, fisicamente, emocionalmente, verbalmente, algo foi roubado de mim. Talvez a minha capacidade de ter uma infância saudável, talvez a minha autoestima foi roubada. A inocência foi roubada. A pureza. O que foi roubado quando aquela pessoa pecou contra mim? Ou o que eu não recebi, que eu deveria ter recebido, quando aquela pessoa não pôde ser quem ela deveria. Ela não pôde me proteger, ela não pôde me amar, ela não conseguiu me cuidar. Então, entendendo, antes de falar eu perdoo, esse rei, antes disso, ele teve que... traz aqui, quanto é que a pessoa está me devendo? Nós não conseguimos, muitas vezes, passar para o próximo nível do perdão porque a gente não quer entrar em contato com o que nos custou. E às vezes não é consciente, gente. Não, às vezes a gente simplesmente evita. Aqui, ó, gente, aqui, ó, foi boa visita. Assim, ó, desculpa qualquer coisa, né? A nossa mania de, principalmente no Brasil, né? A gente faz bastante isso. Oh, que coisa boa. Me perdoe qualquer coisa, viu? Perdoa qualquer coisa tem valor? Não tem. Por que não? Porque não foi dito. Me perdoa porque eu fui um pé no saco nessa janta hoje. Me perdoa porque eu trouxe assuntos que eu fui indiscreto e eu não deveria ter falado. Uau. Me perdoa porque eu não cozinhei decentemente, eu fiz qualquer coisa para receber vocês. Me perdoa porque o cachorro que eu deveria ter deixado lá fora para não rasgar a tua... Entende? Não é dito exatamente o que foi feito. O que? E esse rei, ele pega esses livros, ele faz toda a contabilidade para saber o que foi tomado dele financeiramente. E para nossa surpresa, o valor que foi tomado por aquele servo dele é um valor muito alto. Somente uma pessoa muito próxima teria acesso a isso. Isso também já nos mostra que as pessoas que mais nos roubam, as pessoas que mais têm influência sobre a nossa vida, são as pessoas próximas. Uma pessoa gritando na rua algo tem uma certa influência sobre mim. Agora, se o Marcelo faz isso, se o meu pai faz isso, se uma pessoa próxima de mim faz isso, é completamente diferente o impacto que tem na minha vida. Exato. Mas sabe qual é o outro problema, Marcelo? A gente não tem consciência de nada. A gente não se desperta para começar a ver essas coisas. Tudo que a gente faz hoje é modo sobrevivência. Graças a Deus, Jesus já me perdoou, já está tudo lá no passado. O sangue de Jesus foi maravilhoso, eu não preciso pensar em nada. Não pensa, irmã, para, tá lá no sangue, está lá para trás.
Obviamente o sangue de Jesus tem poder estar lá atrás quando eu deixei lá atrás. Mas a maioria dos pecados contra mim eu estou trazendo hoje, está tão vivo. Olha os efeitos que a gente falou: amargura, acusação, transferir culpa, reclamação, fofoca, julgamento, ofensa, calúnia. Nós estamos trazendo hoje o que nos aconteceu 20 anos atrás, 50 anos atrás. Nós ministramos uma senhora e ela tinha mais de 80 anos. E ela disse para nós: tem uma coisa que eu fiz na minha vida e que Deus nunca vai me perdoar. E foi aos meus 20 anos. Ela já vivia mais de 50 anos sob aquela nuvem de o que eu fiz é a pior coisa do mundo, eu nunca vou ser perdoada. E ela trazia isso para todos os relacionamentos dela. Eu não me sinto digna das pessoas me parabenizar. Eu não me sinto digna de ser uma intercessora na igreja. Quando o pastor me convida para fazer algo, eu não sinto que eu posso, porque imagina se ele soubesse. E assim a gente tem sido com a falta de perdão com as outras pessoas. Eu digo que está lá atrás, eu faço de conta que não me afeta, mas toda a minha vida hoje, ela começa a ser desenhada, os meus passos durante o dia, a partir do que aconteceu comigo, a partir do que fizeram ou não fizeram e deveriam ter feito. Já que aqui tu coloca duas coisas que são distintas no que se refere ao perdão. No caso, essa senhora que tu exemplificou, ela estava lidando com uma situação que era perdoar a si mesma. E o motivo pelo qual não conseguia perdoar a si mesma, pela culpa que ela carregava daquilo que ela tinha feito no seu passado, mais de 50 anos no passado, e apesar de tudo, servia ao Senhor com um coração alegre e amava o Senhor e amava poder ser uma intercessora na igreja, mas lidava com essa dificuldade de poder ser parabenizada, receber elogios. Ela não conseguia, ela simplesmente fugia disso porque ela não se sentia digna. E no caso dessa senhora, o que foi necessário foi simplesmente se colocar de uma posição humilde e dizer: Senhor, eu tenho te pedido perdão por toda a minha vida, mas eu não parei ainda para dizer: eu recebo o teu perdão. Ela nunca recebeu no coração dela. E isso foi o que liberou essa senhora a capacidade de poder dizer: Senhor, é por causa do teu perdão que eu venho perdoar a mim mesma. Então a gente vê um relacionamento com o perdão de Deus, ele está completamente entrelaçado com essa capacidade de poder perdoar a nós mesmos e as outras pessoas. Quanto mais eu consigo permitir o amor e o perdão de Deus vir sobre os meus próprios erros, mais eu consigo estender isso sobre as outras pessoas. E às vezes, a tua dificuldade de lidar com o perdão é porque tu não consegue nem tu receber o próprio perdão de Deus sobre as tuas falhas, sobre as áreas que tu deveria ter feito escolhas diferentes, sobre aquelas coisas que tu continua te condenando. E é interessante porque as pessoas que eu vejo que possuem uma graça cada vez maior sobre o outro, não é que elas são bobas, não é que elas são ingênuas, não é que elas simplesmente perdoam todo mundo. Elas foram inundadas com um perdão profundo sobre elas mesmas, a ponto de agora poder dizer: meu Deus, literalmente, essa capacidade de estender sobre as outras pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas caminham, o que passa, o que elas viveram. Todas as vezes que eu me sinto ofendida, em primeiro lugar eu entendo: opa, essa é uma ofensa, eu estou tomando ela. Se eu estou tomando essa ofensa, tem alguma coisa no meu coração que se agarrou nisso. Segunda coisa, eu começo a ver: ok, Deus, tu pode me dar a tua visão sobre essa pessoa e essa situação? Porque eu não estou conseguindo ver bem. Eu vou ver a partir das minhas experiências, eu vou ver a partir dos meus próprios julgamentos, eu vou ver a partir dos meus óculos. Eu entrego os meus óculos para ele e várias vezes eu ouço a voz de Deus me dando uma versão completamente diferente do que eu imaginei que aquela pessoa falou, disse ou não disse quando deveria, porque eu achei que fosse A, B, C.
A gente não se dá conta que o reino das trevas, ele está para destruir os planos de Deus na nossa vida. E nas vidas de todas as pessoas, na verdade. E várias vezes, essas vozinhas que a gente escuta, ele está falando isso, ele está pensando isso. A gente tem dado liberdade para essa voz do reino das trevas ser plantado sementes. Plantar sementes que agora não foi plantada hoje. Desde os primeiros momentos, quando alguém pecou contra ti, essas sementes começam a ser plantadas. Viu? Tu não pode confiar em ninguém. Viu? As pessoas não querem o teu bem. Viu? As pessoas são más. Viu? Não dá. Só vão te usar. Só vão te usar. Não entrega. Não dá nada. E ali a gente criou o nosso evangelho. Ali a gente criou a forma como a gente age. A Bíblia fala uma coisa, eu acho tudo maravilhoso, mas na minha vida, naquela área, eu não permito Deus entrar. Incrível isso. Já que o perdão, então, ele não é humano. É difícil. Eu imagino Pedro dizendo assim: ô Jesus, tu não acha que vai chegar um momento que as pessoas precisam realmente se encontrar e pagar pelo que elas fizeram? Porque elas decidiram por isso, né? Eu imagino aquela sensação assim que muitos de nós temos. Pô, as pessoas que lidem com seus problemas, eu não vou mais ficar passando pano, dizendo que está perdoado, sem elas se responsabilizar pela vida delas. Não é justo. Não é justo. O perdão não é justo. O perdão é dizer assim, aqui o meu senso de justiça. Hoje eu saio do trono mais alto dos meus julgamentos, de que eu julgo ser certo e errado. Hoje eu saio do trono mais alto de exigir equidade nessa balança, exigir que a paga seja feita, que essa pessoa venha sofrer tanto quanto eu sofri. E que eu encontre resolução para essas questões que eu sofri na minha vida. Essas coisas que foram roubadas de mim, que ninguém vai conseguir me dar. Que não tem de onde eu tirar aquilo que foi tirado de mim. Então não é justo. Não é justo. É a expressão mais pura do cristão. Como um servo. Cristão é a palavra que diz o pequeno Cristo, né? Não é aquilo que a gente aprende sempre? Então, como pequenos cristos, quando Jesus estava à cruz, o que ele diz? Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles estão tão distantes da realidade a qual o Senhor sonhou para cada um deles. Eles estão tão aquém dos teus planos para a vida deles. E diante de mim eles estão como inimigos, mas Pai, perdoa eles. Porque eles estão muito além de entender, de conhecer, de experimentar o teu amor. Então, quando o perdão se manifesta dessa maneira, como houve no coração de Jesus, ele é um perdão de compaixão. É onde eu consigo enxergar com os olhos de Deus. Essa pessoa está agindo assim comigo. Mas quem sabe essa pessoa só está ferindo outros porque ela está ferida em seu coração. Quem sabe ela só está reproduzindo as mesmas maldades. E aqui a gente não está querendo dizer que não deve haver justiça humana. Graças a Deus existe justiça humana para manter a segurança, os nossos filhos seguros das pessoas que são os abusadores, segurança nas ruas. Então nós precisamos sim, por causa da orfandade do coração humano, a gente precisa do mínimo de justiça humana sendo aplicada. Porque de outra forma, se a justiça de Deus ela pudesse ser realmente algo que toda pessoa pudesse viver na sua plenitude, a gente não ia precisar de justiça humana nunca. Não. Nunca. E a verdade é que o perdão, ele tem menos a ver com o outro, o que ele fez, tem mais a ver conosco, o nosso coração, e o quanto isso nos impede de poder viver uma vida livre. Um coração livre. Quando o meu coração é machucado, ele é ofendido, ele começa a se fechar. E é isso que eu sempre mostro para os meus filhos. E aqui ele começa a ficar duro. Quando o Senhor disse, eu vou dar um coração, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, significa toda aquela dureza de coração. Significa eu vou abrir de novo.
Só que abrir de novo significa eu vou estar disposto a ser machucado de novo. Tu entende que é mais fácil viver com o coração fechado, mas viver com o coração fechado não entra nada, nem ruim, nem bom. Não é a vida que Deus tem para nós. É uma vida de proteção, é uma vida de sobrevivência. E é uma vida de cansaço, porque proteger a si mesmo é algo muito difícil de fazer e exige muita energia. Eu acho que foi bom para esse primeiro momento, muita coisa para digerir. E teria tanto mais ainda, né, Jaque? Mas eu acredito que o que se faz necessário nesse momento é entender. Eu sei que o Espírito Santo já está falando contigo. Verdade. Compreender os custos é a primeira coisa. Sabe, o nosso coração ele não está tão atrelado. O Marcelo fez isso para mim, mas o Marcelo fez A, B, C, D. As situações, o quanto me custou, o que me foi roubado a partir desses eventos. Então, se tu puder fazer essa lista e começar a nomear, entregar para o Senhor. Senhor, eu estou cansada de resolver isso da minha forma. Eu não consigo liberar, mas eu agora entrego para ti. E o mais lindo é que o Senhor deseja restituir aquilo que foi roubado. Isso que é um Deus que redime, restaura e renova. Ele entrega para ti a capacidade que foi roubada. Ele te dá aquilo que tu não conseguiu viver por causa do que foi feito para ti. É isso que a gente chama de restaurar. É isso que é redenção sobre a tua vida. Uau, que incrível. Então nós oramos por você, que você possa realmente encontrar o amparo do Espírito Santo para passar por esse período de perdão. Para que realmente você possa entrar em contato com tudo isso que foi roubado de você, que foi tirado de você de maneira injusta, e que o Espírito de Deus possa estar junto contigo nesse processo. Deus, muito obrigado. Obrigado por cada pessoa que está agora diante desse podcast, ouvendo a gente. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem nos levado a maiores profundidades junto num relacionamento contigo, uma vida real contigo, Senhor. E uma vida real contigo é um coração aberto diante de ti. É um coração que está disposto e vulnerável a passar por dores, mas sabendo que tu estás sempre conosco, Deus. Que não importa o que venha acontecer, Senhor, a tua presença é o nosso maior amparo, Senhor, para todas as situações dessa vida. Nesse momento, nós queremos, junto com cada pessoa que está ouvindo, declarar diante de ti: eis aqui o nosso coração, Senhor. Aqui, Deus. Aqui está o meu coração de pedra. Senhor, vem e toma esse coração de pedra e me dá um coração de carne e coloca o teu Espírito dentro de mim, Deus. Obrigado porque é isso que a tua palavra diz, essa é a promessa para a minha vida. E, Senhor, eu quero perdoar essas pessoas que fizeram mal para mim, essas pessoas que deveriam de ter feito bem e não fizeram. Senhor, nesse momento eu quero dizer: Pai, perdoa-os, perdoa-os, porque eles não têm ideia de quem o Senhor os criou para ser. Senhor, eu quero poder amar os meus inimigos assim como o Senhor diz, ama-os, ore por eles. A partir desse coração de perdão e poder ser um reflexo do teu amor, o amor ágape de Deus manifestado na minha vida e por intermédio da minha vida, pelo poder da tua graça, pelo poder das tuas misericórdias, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos cada vida, declaramos, Senhor, que a tua presença é com eles. E o teu processo de justificação e de perdão há de ser cumprido, há de ser completado. E obrigado, Senhor, pelo teu poder de redimir todas as coisas que foram entregues a ti, Senhor. Diante de ti não existe perda, só existe ganho, Deus. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe.